Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar sobre a pesagem do UFC de amanhã, o UFC 247, luta principal do Jon Jones, etc. E sobre outras duas notícias. Mas antes, clica no like aqui embaixo. Já deixa o seu like no vídeo e já se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não esquece, porque se eu peço lá no final do vídeo, aí você não lembra, não esquece, fecha o vídeo e pronto. Então já aproveita e faz isso agora. E vamos então começar aqui pela pesagem. Todos os atletas bateram o peso para esse UFC 247. Então todo mundo foi extremamente profissional. Nenhuma luta caiu, não vai ter multa para nenhum dos lados, então tá todo mundo certo e confirmado para lutar amanhã, inclusive nas duas disputas por cinturão, porque lembrando que quando a luta envolve cinturão, não tem uma libra sequer de tolerância, então ou você bate o peso ou você não conquista o cinturão se você vencer, né? Me enrolei todo para falar, mas consegui falar. Então, se você não bate o peso na disputa por cinturão, às vezes a luta pode ser mantida, só que você não conquista o cinturão se você vencer. Isso já aconteceu com o Yoel Romero, né? Mas enfim, falando sobre as duas principais lutas, o Jon Jones bateu 92,5 kg, 500 gramas abaixo do limite da categoria, mesmo envolvendo disputa por cinturão, então bateu bem o peso, e o Dominick Reyes bateu exatos 93 quilos, e ele também foi um dos últimos a se pesar, então isso pode indicar que ele tenha sofrido talvez um pouco mais do que o Jon Jones ali para bater o peso. Inclusive o Jon Jones se pesou de forma descontraída, foi de bonezinho e tudo, nem tirou lá o boné, etc. Então Jon Jones aparentemente foi muito bem nessa perda de peso, né? E na outra disputa por cinturão, a Valentina bateu 56,5 kg, lembrando que o limite é 56,700, então 200 gramas abaixo do limite, e a Katlyn Chookagian, que é a adversária dela, bateu o mesmo peso que ela, 56,5. Então, tudo bem encaminhado aí. Tivemos dois pesos pesados do card principal batendo os 120 quilos, né? Que é o Juan Adams, ele bateu 120,700, que é o limite dos pesos pesados, enquanto o adversário dele, Justin Tafa, bateu 120,400, então dois caras muito pesados, né? Somando os dois ali, a gente na hora da luta provavelmente vai ter quase 250 quilos ali de massa se enfrentando, então realmente é assustador, né? E o Derrick Lewis, que é peso pesado e vai fazer a primeira luta do card principal, por incrível que pareça, não é o cara mais pesado desse evento, né? Nem o segundo, né? Ele bateu 118,600 contra o Ilir Latifi, que era meio pesado, e bateu 111,800, então temos aí muitos confrontos interessantes nesse card principal, lembrando que terá live aqui no canal durante esse card principal inteiro, então eu vou assistir aqui com vocês o Derrick Lewis contra o Ilir Latifi, vou assistir as duas disputas por cinturão, vou assistir esse confronto do Mirsad contra o Dan Ige, que também é muito interessante, aliás, pode ser a melhor luta do card principal, porque são dois caras empolgantes, enfim, muitas lutas interessantes pra gente acompanhar, lembrando que durante a live eu não mostro nem som nem imagem do evento, porque eu não tenho os direitos autorais da transmissão, que são exclusivos do canal Combate, tá? Qualquer lugar que passe as lutas no Brasil, que não seja o canal Combate, não é uma transmissão legal, não é uma transmissão autorizada. Então, tomem cuidado aí. Então quem quiser acompanhar aqui o canal, eu falo da luta, geralmente eu narro, eu comento, eu respondo perguntas, eu interajo, enfim, é bastante legal. E vamos para as próximas notícias, começando por Daniel Cormier. Daniel Cormier, segundo uma entrevista do Dana White, né, que eu peguei aqui no site bjpen.com, site gringo, segundo Dana White, ele ofereceu outras lutas para o Cormier que não fossem o Stipe Miocic, que está fora por lesão, etc. Só que o Daniel Cormier recusou. O Daniel Cormier realmente não quer enfrentar nenhum outro nome que não seja o Miocic. Lembrando que ele venceu o Miocic no primeiro confronto, inclusive tomou o cinturão do Miocic, só que na revanche ele acabou perdendo o cinturão para ele. Então ficou 1-1 em duas lutas que nenhuma das duas foi para decisão, né? Foi nocaute em uma, nocaute técnico na outra. Então realmente é a luta que o Cormier quer fazer. Falou que se não tiver essa luta, que ele se aposenta, que ele não quer lutar com mais ninguém, que ele quer realmente essa disputa. Afinal ficou 1-1, né? O cara vai ficar mordido, a primeira derrota dele nos pesos pesados, então ele realmente quer o Stipe Miocic. O Dana White disse que tentou oferecer outros nomes. Ele disse, inclusive, que não quer que o Daniel Cormier se aposente, o que é engraçado, porque o Dana White já falou sobre a aposentadoria de vários outros lutadores, como a própria Holly Holm, né? E aí, quando um cara é mais velho e tal, ele não quer, então, sei lá, né, qual que é o critério exatamente. Mas eu até concordo, eu acho que, não com a aposentadoria da Holly Holm, isso eu não concordo. Mas eu acho que o Daniel Cormier poderia até render mais um pouco, apesar da idade, né? A gente vê que ele realmente está muito bem, mas também faz sentido, né? O cara se aposentar, afinal de contas, deve ficar cada vez mais difícil ficar em alto nível quando você vai ficando um pouco mais velho, né? Então, aparentemente não tem outro caminho. Daniel Cormier só luta se realmente for contra o Miocic, e depois dessa luta ele realmente deve se aposentar, né? A única coisa que eu acho que pode fazer ele mudar de ideia, eu acho, mas é bem pouco provável, seria se o Jon Jones subisse para os pesos pesados. Aí se o Dana White chegasse e falasse, e aí, você quer lutar com o Jon Jones nos pesos pesados?
aí talvez eu acho que ele aceitasse. Eu acho que é o único caminho onde não é o Miocic como um adversário que o Cormier aceitaria, porque aí já tem toda aquela história entre eles, mas também já passou essa história, então eu sei lá, eu particularmente hoje prefiro assistir Daniel Cormier contra Miocic, essa terceira luta pra gente fechar e tal, quem realmente é melhor, né, e tal, do que contra o John Jones, porque acho que contra o John Jones já teve ali o suficiente, eu acho. Seria legal nos pesos pesados e tal, mas eu particularmente prefiro mais o confronto contra o Miocic, porque inclusive o Cormier estava vencendo a segunda luta, né? Vale lembrar, ele foi nocauteado depois ali e tal, porque na minha opinião teve um erro estratégico no jogo dele, ele não devia ter vacilado do jeito que vacilou, ele podia ter garantido o resultado, mas enfim, se tiver a terceira luta, a gente vai descobrir o que vai acontecer. E vamos para a última notícia, que é sobre a Valentina Shevchenko. Perguntaram para ela o porquê dela, no novo contrato dela com o UFC, pedir para não fazer só lutas em eventos com pay-per-view, para fazer lutas também em eventos que não tenham pay-per-view, porque todo mundo pensa, por que ela quer fazer luta em eventos onde não tem pay-per-view, porque aí ela ganha menos dinheiro, não faz sentido, é meio estranho, né? Ela deveria querer sempre fazer lutas em eventos com pay-per-view, isso seria o natural, mas mesmo recebendo menos, ela quer isso, por quê? Porque ela quer ficar mais em atividade, né? Ela não tá pensando só ali na grana, ela quer ter uma frequência maior, para ela quanto mais lutas forem oferecidas, melhor, então ela quer ter um ritmo maior, mais desafios e etc. E eu particularmente acho isso bastante legal, uma mentalidade muito boa, né? Porque realmente ela não precisa só levar em consideração, ou como a maior prioridade dela, o dinheiro, porque ela realmente já tem dinheiro, né? Porque ela já vem conquistando isso, tem uma carreira gigante e tal, então ela não precisa necessariamente fazer as lutas, né, ou manter o ritmo dela de acordo com os eventos que são pay-per-view, que vão dar dinheiro. Então, ela pode, se ela quer ter mais frequência, fazer lutas em eventos que não tenham pay-per-view. E pro UFC isso também é legal, porque vai gastar menos e vai ter uma atleta de nível num evento que não seja de pay-per-view, né? E eu achei bastante legal essa mentalidade dela, né? E realmente achei uma parte interessante, que foi a parte final, que ela falou que ela não tem interesse, né, em gastar dinheiro comprando carro, comprando casas ou coisas do tipo, né? Ela disse que gosta de gastar o dinheiro dela com viagens, com investimentos nela mesma, gastar o dinheiro dela para aprender coisas novas, ter mais conhecimento, explorar coisas diferentes, etc. Então, é uma mentalidade diferente da maioria, né, pelo menos, e eu acho bastante legal, eu acho interessante ela ter esse tipo de mentalidade, né? Eu acho que cada um tem direito de fazer o que quer com dinheiro, tem cara que gosta mais de carro, que tem um sonho, que compra um carro e tal, mas eu acho legal, porque querendo ou não, por que eu acho legal? Né? Porque isso dá liberdade para ela, então ela tem essa liberdade, eu quero lutar, eu quero competir mais, então eu não preciso necessariamente, né, ela não é uma escrava do dinheiro, ela pode lutar mais se ela quiser, não necessariamente um evento com pay-per-view, luta lá, então, entendeu? Ela quer competir mais, ela tem essa liberdade de escolher. Às vezes, né, se ela ficar presa nisso de, às vezes, ter vários carros de marca, muitos imóveis e tal, então ela acaba tendo um custo que, às vezes, isso pode, no futuro, no longo prazo, inviabilizar as finanças dela, por exemplo, e aí ela não ter essa liberdade de escolher o que ela quer fazer, então ela acaba gastando mais justamente com as experiências que ela tem, com os aprendizados que ela tem, que tudo isso gera valor, inclusive, e ela pode ganhar mais dinheiro com isso depois. Mas enfim, isso tudo é uma mentalidade que ela tem que eu acho bastante interessante, né? Eu particularmente sou fã da Valentina Shevchenko, tanto dentro do octógono, lutando, quanto fora, né? Que às vezes eu falo isso aqui, eu tento separar um pouco, né? Tem caras que eu admiro muito lutando e que fora do octógono eu não admiro, às vezes nem um pouco, né? Tem muitos casos assim, inclusive, só que a Valentina é um caso à parte, né? Ela, acho que até o próprio Daniel Cormier é um cara que eu admiro lutando e admiro o cara como pessoa. O Daniel Cormier é realmente um pai de família, um cara bem-humorado. Quem acompanha o cara sabe, né, como que o cara se comporta e tal. Então o próprio Stipe Miocic é um cara que eu admiro bastante. Enfim, é bem interessante a gente saber diferenciar uma coisa da outra, né? Às vezes as pessoas misturam, né? Tipo, você gosta de um cara, mas o cara faz isso aqui de errado e tal. Tá, mas eu gosto do profissional, eu gosto dele lutando, né? Não dele necessariamente fora do octógono. Agora tem caras que às vezes eu posso gostar do cara fora e o cara lutando eu posso não gostar muito, posso achar o cara não muito bom. E pode existir casos como esse da Valentina, que eu gosto dela dentro do octógono e gosto dela também fora, da mentalidade, como ela age, etc. Então tem que saber separar as coisas ali, né? Nem tudo necessariamente é preto no branco, né? Se eu gosto do cara lutando, automaticamente eu gosto de tudo que o cara faz. Nem sempre é assim, né? Então eu particularmente gostei dessa declaração da Valentina, inclusive porque mostra que ela quer ficar mais em atividade, né? Lutar bastante, e é isso que a gente quer, né? Se ela é lutadora e a gente gosta de ver
ver ela lutando, quanto mais lutas ela quiser fazer, melhor pra gente que quer assistir, né? Então, eu particularmente gostei bastante e espero que ela realmente consiga ter mais atividade, né? E, aliás, porque também não tem muito nome complicado pra ela, muito nome difícil ali pra ela, né? Ela consegue vencer a maioria, pelo menos na categoria dela, né? Eu acho que só a Amanda realmente pra dar algum trabalho. Então, quanto mais luta, mais desafios, mais conteúdo a gente tem para assistir, para curtir, para discutir, enfim, eu acho bastante interessante. Mas é isso, essas foram as 3 notícias. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, ou da pesagem, ou da notícia do Daniel Cormier, ou mesmo dessa notícia da Valentina Shevchenko, que tá aí com sangue no olho, querendo lutar o máximo possível. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever e ativar o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!